No Evangelho de Lucas, no seu capítulo 3, que nós vamos ler agora, nós vamos aprender muitas coisas interessantes, como por exemplo, você sabe com qual idade se inicia um ministério sacerdotal? Você sabe quem era e o que fazia os tais publicanos, ao qual o apóstolo Mateus era um deles antes da sua conversão? Você sabe qual a diferença entre o batismo com o Espírito Santo e o tal batismo com fogo? E o porquê a genealogia de Jesus descrita no livro de Lucas, ela é totalmente diferente da descrita por Mateus? Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e vamos aprender tudo isso e muito mais somente nesse capítulo. Mas se por acaso você está chegando agora no nosso canal e você perdeu os capítulos anteriores, não se preocupe, fique conosco até o final desse vídeo, que nós vamos deixar para você a playlist que contém todos os capítulos até aqui. Mas antes de começar, já sabe, né? Já vai deixando aí aquele like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e não esqueça de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo, hein? E principalmente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ajude essa obra a crescer e a chegar a mais pessoas. Compartilha aí, vai! É isso aí, já pegou sua Bíblia, seu caderninho de anotação, já fez também a sua oração? Então bora para a leitura, vem comigo! Evangelho de Lucas, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Este Caifás é o mesmo que condenou Jesus à morte. E outro fato importante é que não dá para se precisar com exatidão quantos anos tinha João Batista quando ele iniciou seu ministério. Mas o natural era se começar com 30 anos de idade, conforme observadas as leis do Antigo Testamento. E com toda essa riqueza de detalhes que Lucas está trazendo sobre cada governador de cada região da época, então dá para se precisar que João tinha sim realmente 30 anos de idade. Então isso significa que João começou seu ministério 6 meses antes de Jesus, concluindo assim a preparação do caminho do Senhor. Versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Essa profecia você encontra exatamente desse jeitinho aqui no livro de Isaías, capítulo 40, do versículo 3 ao 5. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Veja que pregação pesada de João Batista. Será que uma pregação dessa, nos dias de hoje, João teria muitos ouvintes? Ou se João tivesse redes sociais, será que ele teria muitos seguidores? É complicado, né? Porque uma pregação como essa é bem diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Você já pensou você ir na igreja e o pastor chamar todos os ouvintes que ali estão de raça de víboras? Mas não ficava um. Versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntavam-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Esses publicanos aqui, meus irmãos, eram os cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano e eram considerados como os traidores da pátria por todos os judeus. E o apóstolo Mateus também era um deles antes da sua conversão. Essas pessoas eram odiadas pelo povo. E você vê que o próprio João está testificando para eles as falcatruas que eles faziam. E por aqui você vê que não é de hoje que ocorrem as corrupções entre as repartições públicas. Versículo 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém os maltrateis, não deis denúncias falsas e contentai-vos com o vosso soldo.
Soldo aqui, meus irmãos, significa salário, ou seja, desde aquela época já se usava de abuso de autoridade e de suborno, exatamente como ocorre nos dias de hoje. Versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Cristo aqui, meus irmãos, significa Messias, aquele que o povo tanto esperava, aquele tanto profetizado pelos profetas do passado. Então sabemos que Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá, meus irmãos? Quando você diz Jesus Cristo, você está dizendo Jesus o Messias. É por isso que por toda essa ousadia e autoridade de João é que eles pensavam que talvez não poderia ser ele mesmo o próprio Messias. E olha que fantástico, João vai interpretar o que eles estavam pensando aqui, no verso 16. Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, meus irmãos, de embate teológico do que seria, na verdade, esse batismo com fogo que João está dizendo aqui. Alguns acreditam que além de Jesus batizar a pessoa com o Espírito Santo, também batizaria com fogo, que seria uma espécie de um batismo especial. Tipo, você que já recebeu o batismo com o Espírito Santo, agora você precisa buscar o batismo com fogo, que seria um revestimento maior ainda. Você já escutou isso aí entre os irmãos? Já outras linhas defendem que João está fazendo a separação entre os salvos e os perdidos, onde aqueles que buscam o arrependimento, que é o que João está pregando aqui, Jesus os batizará com o Espírito Santo para a salvação. Já quem não se arrepender, Jesus os batizará, ou seja, imergirá, porque o significado da palavra batismo é imersão. Então Jesus os imergirá no fogo do inferno para a destruição. E você, o que você entendeu sobre esse texto? Vai continuar buscando o batismo com fogo? Versículo 17. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Perceba que a continuidade que João está dando no contexto, ele é exatamente o mesmo, ou seja, que os salvos, ele é o trigo, aonde Jesus vai guardar no seu celeiro. Já a palha seria os perdidos, que serão queimados no lago de fogo para a eternidade. Versículo 18. Assim, pois, como muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz no céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O que estava acontecendo aqui, meus irmãos, em todo esse cenário no batismo de Jesus, também era profético. Leia comigo. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O fato do Espírito Santo repousar sobre Jesus como uma pomba era para mostrar a todos ali quem era o Messias. E aqui também fica claro a operação das três pessoas da Trindade juntas e distintas uma da outra, ou seja, Jesus, o Espírito Santo e a voz do Pai no céu. Versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, e era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Viu aí, meus irmãos? Assim como João, essa era a idade que se iniciava o ministério sacerdotal. Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, e este, filho de Janai, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, e este, filho de Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Maatate, Maatate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, e este, filho de José, filho de Jodá, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Ressa, Ressa, filho de Zorobabel, e este de Salatiel, filho de Neri.
Este Zorobabel aqui, meus irmãos, é aquele que Deus levantou para a reconstrução do segundo templo após o cativeiro babilônico. Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, e este de Elmadã, filho de filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, e este de Matate, filho de Levi. Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, e este filho de Jonã, filho de Eliaquim. Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, e este filho de Salá, filho de Naasson. Esse Boaz aqui é o mesmo que se casou com Ruth, aquela moabita. Você encontra essa história aqui lá no livro de Ruth. Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, e este filho de Pérez, filho de Judá. Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, e este filho de Terá, filho de Naor. Naor, filho de Serug, Serug, filho de Hagaú, Hagaú, filho de Faleque, e este filho de Eber, filho de Salá. Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, e este filho de Noé, filho de Lameque. Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, e este filho de Maalalel, filho de Cainã. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Diferentemente da genealogia apresentada por Mateus, aonde Mateus inicia de Abraão e vai até Jesus, Lucas ele faz o inverso, ele vem de Jesus, porém ele vai até Adão e de Adão até Deus. Porém, quando você compara as duas genealogias, você vai ver nomes totalmente diferentes um dos outros. Por que será isso? Ao que parece, Mateus mostra que o pai de José, marido de Maria, mãe de Jesus, se chamava Jacó. Já Lucas vai dizer que o pai de José se chamava Eli, mas isso não coloca em contradição os textos bíblicos não, viu, meus irmãos? A explicação mais aceita entre os teólogos é que esse Jacó era o pai biológico de José. Já este Eli era o pai de Maria, ou seja, o sogro de José. Mas naquela época se tratava como pai e filho pelos costumes judaicos do casamento. É por isso que Lucas vai dizer que era como se cuidava. Mas independente da diferença das duas genealogias, o que fica claro para nós é que tanto a genealogia do pai quanto a da mãe, os dois são procedentes do rei Davi, aonde as profecias mostram que o Messias seria descendente do trono de Davi. Que bênção, né, meus irmãos? Viu quantas coisas nós conseguimos aprender somente com uma leitura simples das Escrituras? E você não precisa ser nenhum expert para isso não, viu? E eu tenho certeza que isso te ajudará muito no seu crescimento espiritual. Mas se por acaso você ainda ficou com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que a gente vai te responder, tá bom? E se esse vídeo valeu a pena para você, então deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal se acaso você não é inscrito e não esquece, hein, de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. E principalmente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, você não faz ideia de como isso nos ajuda a continuar esse trabalho que está ajudando várias pessoas. Então nos ajude nessa obra, compartilhe aí. E como prometido no início, nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que vai aparecer para você aqui, ó. É só clicar, tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.